Fala galera, tudo tranquilo? Questãozinha do Enem 2020 digital. Questãozinha muito boa. Mais uma vez botânica. Pois é, galera, todo ano tem caído botânica. E, cara, toda questão que eu faço aqui de botânica, eu faço o mesmo alerta. Eu sei que eu sou chato pra caramba, mas, meu irmão, é pro bem de vocês. Estudem botânica e zoologia, as matérias que vocês menos estudam. Beleza? Importante, cara. Lembra que o seu adversário, cara, o cara que está concorrendo contigo, meu irmão, ele também não vai estudar. Então, se você estudar, você, malandrão, tu vai acertar. E normalmente, considerado questões difíceis, beleza? Porém, eu boto aí na cabeça de vocês que são difíceis porque vocês não estudam. Se estudarem o trivial de botânica, vão se dar bem. Beleza? Então não deixem de se inscrever no canal, acompanha aí, apertem o sininho, pô, curtam, mandam mensagens, meu irmão. Tá muito bacana o trabalho aí esse ano. Beleza? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Cara, ele está dizendo o seguinte, ó, que um produtor de morangos notou no início da manhã que alguns pontos das extremidades das folhas do morangueiro ocorriam gotículas de água. Olha aqui a imagem que eu botei, gente. Essa imagem não está na prova, tá, gente? Arrumei aqui na internet para vocês, tá? E então repare que as gotinhas estão bem aqui no finalzinho das folhas, maravilha. Então, procurando informação a respeito do fenômeno, o agricultor descobre que isso também é observado em outras plantas herbáceas de pequeno porte. Esse fenômeno fisiológico ocorre em condições de elevada umidade do ar e... Então, vamos lá, gente. Lembra o seguinte, fazer uma plantinha aqui maravilhinda, ok? Vamos fazer aqui uma plantinha, fazer uma folhinha aqui mais fofa ainda. Show? Aqui está o solo, beleza? A raiz aqui, espetaculosa. Beleza? Então lembra o seguinte, cara. A planta, ela tem duas formas, ok, de perder água pela folha. Água na forma de vapor, ok, que é o mais comum. Show? Algumas plantas, né, a gente trabalha muito, principalmente com aquelas de locais áridos e tudo mais, que evitam muita perda da água, né, no caso da água na forma de vapor, no caso do fenômeno que a gente chama de transpiração. Só, galera, transpiração em planta é importantíssimo para a fisiologia dela, né? Eu costumo brincar e fazer a comparação, lembrando que nós transpiramos, nós suamos, principalmente para quê? Para regular a temperatura, né? Fazer troca de calor com o meio é importantíssimo para nossa temperatura ali ficar próxima dos 37 graus, beleza? Show de boleta. Planta transpira para conduzir seiva bruta. Lembra que a seiva bruta, ó, água e sais que estão aqui no solo, beleza? Né? Seguem pelo xilema para seiva para shima. Não? Espetacular. Mas enfim, galera, esse macete horrível faz pensar nessa ideia, que planta transpira, perde água na forma de vapor para conduzir o que chamamos de seiva bruta. Beleza? Galera, isso já caiu no Enem. E vou mais além, recente, tá? Recentemente. Beleza? Então esse é um clássico, galera. Né? Lembra quem está responsável aqui pela transpiração? Ó, se a gente der um zoom 3D, a gente vai encontrar aqueles dois feijãozinhos, não é isso? Que são os estômatos. Olha que maravilha. Né? Lembra que células guarda, que compõem o estômato, e a bolinha aqui do meio, o ostíolo, né? O orifício por onde sai a água. As plantas tendem a abrirem os estômatos durante o dia e fecharem à noite. Lembra que, além da saída da água na forma de vapor, é por onde entra também o CO2, importantíssimo para a fotossíntese. Beleza? E reparem que, ao mesmo tempo, ó, a água está subindo lá para a folha. Pô, cara, olha que maravilha. Água, CO2, fotossíntese, filho. Mar luz durante o dia. Então é importante que isso ocorra durante o dia na plantinha, tá? Agora, tem plantas, principalmente essas de locais muito quentes, elas têm outras preocupações além do transporte de água, né? Que é o caso da perda de água em excesso.
E contando que locais muito quentes, vai ver água, ai, 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 3 vezes na vida. Show? Então as plantas que chamamos de xerófitas, né, elas possuem inúmeras adaptações, ok? Para exatamente o quê? Em uma delas, tá? Abrir os estômatos à noite e fechar durante o dia. Porque durante o dia é o período mais quente, ok? Então ela evita a perda excessiva de água. Só que isso compromete normalmente o crescimento da planta. Vale a pena aí, fica a dica, ó, vocês caírem dentro da ideia de planta C3, C4 e CAN. Beleza? Não dá para falar aqui. Beleza? Pronto. Transpiração, a gente comentou um pouquinho. Só que tem plantas que perdem a água na forma líquida, que é o que está aí, gente. Né? Esse fenômeno, que é o que está sendo abordado na questão, a gente chama de gutação. Beleza? E aí o papo não é mais estômatos. A perda, ok, rola por estruturas que chamamos de hidatódios. Show? Isso é um D. Hidatódios. Beleza? Então a ideia dessa estrutura, ó, é se posicionar exatamente aqui nos extremos da folhinha por onde perde a água líquida. Cuidado para não confundir isso com o famosíssimo orvalho. Isso está relacionado muito mais à água perdida, né, na transpiração, na forma de vapor, e sua posterior condensação, ok? E aí, quando condensa, passa do vapor para o líquido. Maravilha? E aí forma também as gotículas de água aí. Beleza? Tranquilo? Então, gutação é a perda de água no estado líquido, ok? Exatamente por essas estruturas que encontramos nas extremidades das folhas, os hidatódios. Show! Só que aí vem a ideia da questão, tá? Quando que isso ocorre? Galera, isso não rola em todas as plantas, tá? Ela rola em plantas que estão colocadas aqui em condições razoavelmente especiais. E aí, isso acaba caracterizando, tá? A especificidade dessa questão. Né? Essa questão para o Enem é uma questão específica. Gutação não é um processo abordado em muitas provas, não. Beleza? Então, assim, tudo bem que você não precisa de um conhecimento muito amplo, você só precisava a ideia da transpiração e da gutação. E por isso que eu também afirmo, né, que é importante vocês estudarem o trivial da botânica para que uma questão dessa aí, cara, não pegue vocês de surpresa. Show? Então a ideia, galera, normalmente da gutação está atrelado a um período da noite, ok? Que é mais frequente que aconteça, quando os estômatos estão fechados. Então a taxa de transpiração ela é pequena, ok? Então isso já, né, trabalha no sentido de quê? De que, cara, a gente não está perdendo muita água, só que num lugar onde eu tenho um suprimento de água exagerado, tá? A tendência é que a água, meu irmão, pressione mais ainda, tá? O fluxo de água pela raiz, no caso pelo xilema, até lá em cima. É como se estivesse empurrando água, meu irmão. E os estômatos fechados e tá empurrando água, empurrando água, empurrando água. A tendência é que a água ela procure um caminho para quê? Para acabar extravasando, só que ainda na forma líquida. E é o que acaba acontecendo pelos hidatódios. Beleza? Tranquilo, gente? Então, esse fenômeno fisiológico ocorre em condições de elevada umidade do ar, certo? O que também garante uma menor taxa de transpiração, certo? E aí vem letra A. Escassezes de sais minerais? Não, não é essa a ideia. B. Abundante suprimento hídrico. Exatamente. Essa é a resposta. Ok? Abundante período de transpiração. A gente disse que é o oposto. Maravilha? Tá? Ausência de resistência estomática. Né? Na verdade, está rolando, né? Porque eles estão fechados. E ausências de substâncias impermeabilizantes. Né? Lembra que a gente fala muito de substância impermeabilizante, que é a cutícula.
certo? Que é uma cera que fica na parte superior da folha, também encontrada em plantas xerófitas. Porque aí quando a gente trabalha com transpiração, a gente fala de dois tipos. A transpiração cuticular, que ocorre menos, né, que é exatamente a perda pela epiderme, e a cutícula evita, então a planta, né, xerófita ela tem mais camadas de células na epiderme superior e uma cutícula mais espessa, beleza? Eu costumo até brincar com a galera, eu falo, galera, perguntou qual é o tipo de planta, você responde xerófita, porque normalmente as adaptações de plantas, né, para o nosso país, que é um local quente, é exatamente a ideia de evitar a perda de água. Então, relacionam muito essas questões, aí eu brinco com a galera nesse sentido, tá? Então, né, não é o fator, né? A ausência, de fato, ela ocorre porque, meu irmão, a gente está falando de locais em que tem água, né, com força, né? Não está faltando água. Então, realmente, a resposta ficou a letra B, ok? Tranquilo, gente? Então é isso. Espero que tenham curtido. Como eu falei, é um papo bacana, deem uma lidinha aí, peguem um resuminho, transpiração, glutação, estudem aí, ó, fica aí para transpiração algumas dicas, tá? Peguem aí os mecanismos de abertura e fechamento do estômago, bem importante, principalmente relacionando aí os íons potássio. Trabalhem um pouquinho com a ideia de hormônios, aí vocês podem ir lá no ácido abscísico, vocês vão ver que eles, né, estimulam o fechamento dos estômatos. Situações bacanas aí, que a gente com certeza vai discutir em alguma questãozinha, porque isso cai com força. Valeu, galera? Espero que tenham curtido. Aquele abração. Pô, mandem, cara, um abraço para aquele seu tio, pô, gente boa pra caramba, que eu sei que você tem aí. Valeu? Até!